Bem-vindo ao Testemunhas de Deus, Crônicas da Fé. Aqui nós revisitamos as histórias da Bíblia para descobrir como homens e mulheres reais, cheios de falhas, dúvidas e lutas, se tornaram testemunhas do Deus vivo e o que isso significa para a nossa fé hoje. No vídeo de hoje nós vamos caminhar com Jacó, um homem marcado desde o ventre por disputa, conhecido por enganar e ser enganado, mas que ao longo da vida é transformado pelo Deus que o encontra no caminho, o confronta numa noite de luta e, por fim, muda até o seu nome. Se você quer entender como Deus trabalha com gente complicada, cheia de contradições, e mesmo assim cumpre sua promessa, fica comigo até o final deste vídeo. Se você ama a palavra de Deus e quer crescer em fé, já se inscreve no canal Testemunhas de Deus, Crônicas da Fé, ativa o sininho e deixa o seu like. Isso fortalece o canal e faz essa mensagem alcançar muito mais pessoas. Agora sim, vamos à história de Jacó. A história de Jacó começa antes mesmo do seu nascimento. Rebeca, sua mãe, tem dificuldade para engravidar. Isaac ora ao Senhor por ela e Deus responde. Rebeca finalmente engravida, mas algo estranho acontece. Os filhos se empurram dentro dela. Ela procura ao Senhor e Deus revela que há duas nações no seu ventre, dois povos que se separarão, e que o mais velho serviria ao mais novo. Quando chega a hora do parto, Esaú nasce primeiro, ruivo e peludo. Em seguida nasce Jacó, agarrado ao calcanhar do irmão. O próprio nome Jacó carrega essa ideia de alguém que segura o calcanhar, alguém que passa à frente, que agarra, que tenta puxar a bênção para si. Desde o início, a família é dividida em preferências. Isaac prefere Esaú, o caçador, homem do campo. Rebeca prefere Jacó, homem tranquilo, que ficava entre as tendas. Além do chamado profético de Deus, a história de Jacó é marcada por um ambiente familiar de disputa, comparação e parcialidade. E isso vai pesar em tudo o que acontece depois. Um dia Esaú volta do campo exausto e com muita fome. Jacó está cozinhando um ensopado de lentilhas. Esaú pede um pouco da comida. Jacó, em vez de simplesmente servir, enxerga uma oportunidade. Ele pede em troca o direito de primogenitura do irmão. Cansado, movido pela fome, Esaú despreza o valor do seu direito e aceita. Ele jura, vende a primogenitura por um prato de comida, come, bebe e vai embora. A Bíblia registra que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Aqui nós vemos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esaú, que não valoriza a bênção espiritual, o lugar que Deus lhe deu, e Jacó, que deseja a bênção, mas tenta obtê-la do jeito errado, com barganha, aproveitando-se da fraqueza do irmão. Jacó quer a bênção certa, mas segue pelo caminho errado. Isso é algo que vai se repetir na sua história. Com o passar do tempo, Isaac fica velho e com a visão enfraquecida. Ele chama Esaú e diz que quer abençoá-lo antes de morrer. Pede que o filho casse uma caça, prepare a comida que ele gosta, para então liberar a bênção sobre ele. Rebeca ouve a conversa e chama Jacó. Ela trama um plano. Jacó se passaria por Esaú para receber a bênção do pai. Eles preparam um prato semelhante, colocam pele de cabrito nos braços e no pescoço de Jacó para imitar os pelos de Esaú, e vestem Jacó com as roupas do irmão. Jacó entra na tenda e a cena é tensa. Isaac desconfia da voz, mas sente o cheiro e o toque, e, enganado, abençoa Jacó pensando ser Esaú. Quando Esaú chega depois com a caça, descobre que o irmão passou à frente e pegou a bênção do pai. Esaú fica furioso e diz que Jacó fez jus ao seu nome. Primeiro tomou o direito de primogenitura, agora tomou a bênção. Ele jura que, assim que o pai morrer, matará Jacó. Rebeca, temendo pela vida do filho, aconselha Jacó a fugir para a casa de Labão, seu tio, em Harã. O homem que enganou agora precisa fugir como um fugitivo. Jacó recebeu a bênção, mas perdeu o lar, a paz e o convívio com a família. Quando se tenta assegurar o que Deus prometeu pela via do engano, sempre se perde alguma coisa no caminho. Jacó sai de Berseba e viaja em direção a Harã. No caminho, quando o sol se põe, ele para descansar. Pega uma pedra como travesseiro, deita e dorme. Naquela noite ele tem um sonho. Ele vê uma escada apoiada na terra, cujo topo alcançava os céus e anjos de Deus subindo e descendo por ela. No alto,
O Senhor se apresenta como o Deus de Abraão e de Isaque e renova as promessas. A terra onde Jacó está deitado seria dada a ele e à sua descendência. Sua descendência seria numerosa, e todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Deus também promete estar com Jacó, guardá-lo por onde fosse e trazê-lo de volta. Jacó acorda assustado e maravilhado. Ele diz: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus, unge a pedra como coluna e faz um voto, dizendo que o Senhor será o seu Deus e que ele será fiel, inclusive consagrando o dízimo de tudo que vier a receber. Betel marca o primeiro encontro marcante de Jacó com Deus em meio à fuga. Ele ainda é o mesmo homem cheio de manobras, mas agora carrega uma promessa e um encontro com o Deus que desce até ele no meio do caminho. Jacó chega à terra do Oriente e encontra-se com Raquel, filha de Labão. Ele se apaixona por ela à primeira vista. Labão o acolhe e Jacó propõe trabalhar 7 anos para se casar com Raquel. Ele serve durante 7 anos. E a Bíblia diz que esse tempo lhe pareceu como poucos dias pelo amor que ele sentia por ela. Chega o dia do casamento. Mas na noite de núpcias, Labão troca as filhas. Em vez de Raquel, entrega Lia, a filha mais velha. Pela manhã, Jacó descobre que foi enganado. Ele, o enganador, prova do próprio veneno. Labão justifica dizendo que na terra deles não se dá a mais nova antes da mais velha. E propõe que depois de cumprida a semana de festa, Jacó também receba Raquel por esposa, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó aceita. Agora ele tem 2 esposas, um sogro manipulador e muitos anos de serviço pela frente. Ao longo dos anos, a relação com Labão é cheia de acordos, mudanças de salário, tentativas de exploração. Jacó vive sentindo na pele o que é ser enganado e explorado. É como se Deus estivesse usando Labão como espelho para tratar o próprio Jacó. Ainda assim, Deus é com ele. Mesmo nas injustiças, Deus abençoa o trabalho de Jacó, multiplica o rebanho, faz com que ele prospere. Jacó entra pobre na casa de Labão e sai com família numerosa e muitos bens. Depois de anos, Deus fala com Jacó e o manda voltar para a terra de seus pais. Mas voltar para casa significa encarar o passado, especialmente Esaú, o irmão que ele enganou e de quem fugiu. Jacó obedece, mas vai cheio de medo. Ele envia mensageiros à frente para avisar Esaú de que está voltando e recebe a notícia de que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. Isso o apavora. Jacó divide o povo. Os rebanhos tentam se organizar estrategicamente. Prepara presentes para Esaú na tentativa de aplacar a ira do irmão. Ele também ora, lembrando a Deus das promessas, reconhecendo sua indignidade e pedindo livramento. Na véspera do encontro, ele faz algo marcante. Manda a família e tudo o que possui à frente e fica sozinho, numa noite decisiva. Naquela noite, sozinho, Jacó é surpreendido. Um homem luta com ele até o amanhecer. Jacó se agarra, não solta. Quando o homem vê que não consegue dominá-lo, toca na articulação da coxa de Jacó que se desloca. Jacó passa a mancar, mas ainda assim não solta. O homem diz: "Deixe-me ir, pois já está amanhecendo." Jacó responde: "Não te deixarei ir a não ser que me abençoes." Então vem a pergunta que muda tudo: "Qual é o seu nome?" Ele responde: "Jacó." Dizer Jacó ali não é apenas informar um nome. É reconhecer quem ele tem sido, o que agarra, o que engana, o que vive de manobras. O homem declara: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Jacó recebe uma nova identidade. Ele chama aquele lugar de Peniel porque diz: "Vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada." Ele sai dali mancando, marcado, ferido e abençoado. Deus o tocou, o quebrou e o renomeou. No dia seguinte, Jacó vê Esaú se aproximando com os 400 homens. Ele se coloca à frente das mulheres e filhos, prostra-se 7 vezes ao se aproximar do irmão. Mas em vez de vingança, o que acontece surpreende. Esaú corre ao encontro de Jacó, o abraça, lança-se ao seu pescoço, o beija, e eles choram. O irmão que tinha motivos humanos para matar, escolhe perdoar. E Jacó reconhece algo profundo. Ele diz que ver o rosto de Esaú é como ver o rosto de Deus,
Tal é a graça e a aceitação que experimenta ali. Aquele que passou a vida tentando garantir a própria sobrevivência pela força dos braços e dos esquemas, agora descobre que Deus pode mudar corações, restaurar relações e escrever um final diferente daquilo que ele temia. A história de Jacó é longa, cheia de detalhes, mas ela nos fala diretamente hoje. Primeiro, Jacó nos mostra que Deus trabalha com gente complicada. Ele não era um herói perfeito. Era um homem de manobras, fruto de uma família problemática que enganou e foi enganado. Mesmo assim, Deus o escolheu, o buscou no meio da fuga, o acompanhou na casa de Labão, o confrontou em Peniel e não desistiu dele. Isso significa que o fato de você ter um passado confuso, uma família complicada, decisões erradas, não te desclassifica para o plano de Deus. Deus não se assusta com o que você é. Ele se envolve para transformar. Segundo, a vida de Jacó mostra que querer a bênção certa com o jeito errado traz consequências. Jacó desejava a primogenitura, a bênção, a promessa. Tudo isso é bom. O problema era o caminho, a barganha, o engano, a manipulação. Quantas vezes na ansiedade de ver algo se cumprir, a gente tenta ajudar Deus, manipula, mente, passa por cima de pessoas e depois colhe fuga, conflitos, noites sem paz. Deus poderia ter dado tudo a Jacó sem nenhuma mentira. Mas Jacó precisou de anos para aprender que a promessa de Deus não precisa ser sustentada pela esperteza humana, e sim pela fidelidade do próprio Deus. Terceiro, Peniel nos lembra que há momentos na vida em que Deus nos confronta para nos curar. Naquela noite, Jacó lutou com Deus. Ele entrou com a força do velho Jacó e saiu mancando, mas com um nome novo. Às vezes Deus nos fere para nos sarar, nos quebra para nos reconstruir, nos faz encarar quem somos para nos dar uma nova identidade. Quarto, a reconciliação com Esaú nos ensina que Deus é capaz de preparar encontros que a gente jamais imaginaria possíveis. Jacó esperava guerra, encontrou abraço. Tem relações que a gente acha irrecuperáveis, mas Deus pode trabalhar no coração de ambos os lados, em tempos diferentes, e criar um momento de graça, de perdão, de recomeço. Por fim, Jacó aponta para algo maior. Um dia Jesus diria que veríamos o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada de Jacó em Betel aponta para Cristo. Ele é a ponte entre o céu e a terra, entre o Deus Santo e o pecador em fuga. Assim como Deus desceu até Jacó no meio do caminho, ele desce até nós em Jesus, não para nos destruir, mas para nos transformar. A pergunta que fica para você é: em que parte da história de Jacó você mais se enxerga hoje? Talvez você se veja como alguém fugindo de um passado complicado. Talvez como alguém tentando garantir na força do braço aquilo que só Deus pode fazer. Talvez esteja na fase de Labão, colhendo na pele aquilo que fez com outros. Ou talvez esteja numa noite de Peniel, sendo confrontado por Deus, sentindo dor, mas prestes a receber um novo nome, uma nova identidade. Seja qual for o momento, lembre-se, o Deus de Jacó não desistiu dele e não desiste de você. Ele sabe como te encontrar no caminho, como te proteger na casa de Labão, como te quebrar em Peniel e como te reconciliar com aquilo que você mais teme. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus transforma Jacó em Israel, que Deus muda histórias, nomes e futuros. E se você ainda não fez isso, se inscreva aqui no Testemunhas de Deus. Crônicas da Fé, ative o sininho para não perder os próximos vídeos desta série e deixe o seu gostei. Isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Escreve também nos comentários em qual fase da jornada de Jacó você mais se identificou hoje. Eu te vejo no próximo vídeo, em mais uma Crônica da Fé.